Boa noite a todos. Antes de começar propriamente, eu queria aproveitar para fazer um comercial. O MIEP, o cartaz ficou muito bonito e a gente já tem um evento semana que vem. Sábado que vem não vai ter reunião aqui, né, João? Porque sábado que vem nós estaremos tendo a grata satisfação de receber aqui em Campina Grande nosso querido irmão Divaldo Franco, que vai estar no Campestre, entrada franca. Cheguei cedo, que da última vez que eu fui, tinha 4.000 pessoas e eu fiquei em pé. Então vai ser uma oportunidade muito boa para a gente ouvi-lo, ele que é um trabalhador de Jesus. Agradecer ao Semearte, eu estava comentando com o João como tem ficado cada vez melhor o trabalho, a melodia, e como é gostoso cantar depois que eles gostoso falar depois que eles cantam. A atmosfera melhora bastante, porque a gente deixa de ficar pensando nas nossas coisas todinhas, aí começa a sintonizar nas letras, na melodia, uma forma de evangelizar através da música. Ele sabe o quanto eu gosto deles. E também dizer o quanto é bom nós estarmos juntos aqui, a última reunião da Seja, antes de terminar o ano, e para a gente se reunir em nome de Jesus e falar desse que é o seu evangelho e disso que seria um presente. Porque quando a gente pensa em dezembro, pensa numa época de presente, das pessoas se presentearem, das pessoas presentearem umas às outras, e a gente fica se perguntando se a gente poderia dar um presente a Jesus. Sempre que a gente pensa nessa ideia, aí eu fico pensando, fazendo uma analogia muito grosseira, mas assim, quando você tem uma pessoa, um amigo ou um parente muito rico e que ele faz aniversário, você fica assim, o que danado eu vou dar? Porque tem tudo, né? Você fica pensando, como é que eu posso dar uma coisa a alguém que tem tudo? Se eu der uma camisa, ele já tem muito. Se eu der perfume, ele já tem muito. Aí você fica pensando nas inúmeras possibilidades que você teria de dar para aquela pessoa e não consegue saber exatamente o que você vai fazer. Então, nesse momento, a gente fica se perguntando, Jesus seria mais ou menos mal comparado? Essa pessoa estava na minha cabeça, uma estrelinha, era? Tirou a luz de mim. Então, essa pessoa, esse ser que teria tudo, precisaria de alguma coisa? E qual seria a coisa que nós poderíamos dar para ele? O que é que nós poderíamos oferecer para ele de retribuição a tudo que ele nos dá? Sempre que a gente pensa nisso, a gente pensa no que ele vê em nós, que nós poderíamos, entendo isso, oferecer para ele. E quando a gente pensa em duas passagens muito claras do Evangelho, em que ele diz coisas bastante importantes sobre aquilo que ele enxerga em nós, a gente fica se perguntando, será que eu tenho tudo isso mesmo? Então quando ele diz assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e ecoando no coração da gente, cheio de defeitos, cheio de traumas, cheio de medos, cheio de ressentimentos, às vezes a gente fica se perguntando, mas será que eu tenho tudo isso mesmo? Quando ele diz, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz, será que Jesus não estava fazendo tipo assim um discurso assim empolgante, como um político que diz o que a gente quer escutar para que a gente vote nele? Será que ele não exagerou, ou que ele estava assim vendo além da conta? Aí a gente fica com duas possibilidades se a gente começar a desenvolver o raciocínio desse jeito. Alguma dessas criaturas tem uma visão equivocada. Ou Jesus está exagerando, vendo em mim o que eu não consigo enxergar, ou eu estou cego e não consigo enxergar em mim aquilo que ele na sua lucidez transcendente enxerga. Letra A ou letra B? Letra B. Então, se é letra B, nós estamos dizendo assim, eu sou cego, eu não sei quem sou, e eu não consigo ver em mim toda essa potência que Jesus enxerga. E por que não? Eu não consigo ver. E se tem, por que eu não consigo fazer acontecer? E se tem, como eu faço para fazer isso acontecer? É muito claro em Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz, que há uma proposta que diz que há uma potência adormecida em nós. E que para que essa potência aconteça é necessário um trabalho. Fazer brilhar a própria luz é primeiro se dar conta que ela existe. Então o primeiro trabalho a ser realizado por cada um de nós é se permitir acreditar ser portador da luz. Se permitir acreditar ser alguém capaz. E deixar de se enxergar como um ser que se sente impotente, incapaz, feio, burro, estúpido, e todas as coisas que a gente diz para nós mesmos, que nos descaracterizam e nos fazem descrer de nossa própria potência.
Então, a primeira atividade para um ser criado por Deus, sendo filho desse mesmo Deus, exercer sua divindade, é acreditar-se ser filho de Deus. Mas acreditar-se ser filho de Deus inclui não imaginar que essa filiação nos dá a condição de perfeitos, porque somente Deus é perfeito. Mas nos amar na condição de imperfeitos, o que exige humildade, porque nós temos a arrogância de querer sermos perfeitos. E se amar na imperfeição é fundamental, porque só nessa experiência de se amar na imperfeição, a gente vai descobrir que pode amar o outro na imperfeição. O que é que nós fazemos no nosso cotidiano? Nós damos conta das faltas. Nós damos conta das nossas faltas, nós damos conta das faltas dos outros. As pessoas entram em crise nos casamentos, nas relações, porque ficam apontando o que o outro não tem, ou apontando o que não tem, sem nunca ter a dignidade e a humildade de apontar o que existe. E nesse sentimento infantil de ingratidão, em que eu apenas enxergo a falta e nunca vejo o que se tem, eu não consigo ser grato a Deus pelo que eu tenho, pelas pessoas que estão ao meu lado e por mim mesmo com minhas imperfeições. E fico sempre numa fantasia de acreditar que lá fora existe alguém, alguma coisa, uma situação que vai me dar aquilo que me falta ou que o outro não me proporciona. E muitas vezes é uma ilusão, porque aquele outro é alguém que eu não vivencio uma experiência com ele. É apenas uma fantasia, como toda fantasia não tem limite, mas aquela pessoa, o meu marido, minha esposa, meu parente, meu colega de trabalho, com quem eu convivo, é a minha realidade. E essa pessoa é limitada, mas a fantasia do outro é ilimitada. E eu alimento. Da mesma forma, em mim mesmo. Quando eu invejo, eu apenas crio a fantasia de que o outro tem ou é capaz de coisas que eu não sou ou não tenho. E quando eu começo a ter a capacidade de me aceitar como eu sou, eu começo a agradecer a Deus e aprender a se amar, a me amar. É um processo que exige humildade, porque Deus nos ama exatamente como nós somos. E isso é uma das coisas mais fantásticas do Evangelho de Jesus. É uma das notícias mais impressionantes que ele nos traz. É dizer que Deus nos ama como nós somos. Mas, óbvio, que ele nos instiga, ele nos estimula a sermos muito mais, a desenvolvermos em nós esse processo de fazer brilhar a nossa própria luz. Na carta de Romanos, no capítulo 5, versículo 20, Paulo diz uma coisa muito interessante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que coisa interessante. Aonde eu caí, aonde houve o defeito, aonde houve o problema, Deus se fez ainda muito mais presente. Uma das coisas que eu mais vejo comumente de queixa das pessoas é geralmente numa família em que, por exemplo, você tem 5, 6 filhos ou menos e tem aqueles que são os filhos modelos, né? Eles são mais estudiosos, eles dão menos trabalho, eles não têm muita complicação. Algum problema? Um carro? Pode me dar que eu levo para mim. Tem um Fox cinza MNS 0381. Você pode se levantar discretamente, que ninguém vai ver você. Isso acontece com qualquer pessoa. Esse carro está na frente de uma garagem e tem 2 carros querendo sair. Então, se você não for, alguém vai pegar. Então, vá lá tranquilamente. Já? Tem 2 carros na garagem dos ônibus na frente que tem que tirar, porque senão os ônibus levam. Muito bem, entenderam? Os ônibus estão atrás dos carros de vocês, vão lá pegar. Ok, vamos nós continuar. Voltando ao exemplo da família. Geralmente, os filhos que são modelos para os pais, aqueles filhos bons, eles muitas vezes chegam com um discurso de ressentimento, dizendo assim, veja só, eu sou o que não dou trabalho, eu sou o que estuda, eu sou o que obedece, e minha mãe ou meu pai dão muita atenção exatamente ao que não estuda muito e ao que não obedece muito. É uma queixa muito comum dos filhos em relação aos pais. E, obviamente, quando você vai perguntar aos pais, eles vão dizer o seguinte, mas é justamente porque esse é mais necessitado de mim que eu dou mais atenção, porque eu sei que esse aqui anda só. Significa dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde você tem um filho mais falho, mais o pai e a mãe conscientes se dar. E cabe a esse filho que está acertando ter a serenidade de entender que não é um amor exclusivista que está tendo dado apenas àquele filho. Não, é porque aquele precisa mais naquele momento. E Deus, ele age assim conosco.
superabunda em graça na hora que nós mais necessitamos. Chega junto de nós. Por isso que no Evangelho, a gente sempre fica assim, imaginando que o Evangelho de Jesus não é uma coisa para ser meramente lida. Também não é o Evangelho de Jesus um livro de preces. O Evangelho de Jesus é um manual de sabedoria que nos cabe meditar sobre cada proposta evangélica ali contida. E o Evangelho de Jesus é permeado de personagens, e muitos desses personagens, muitos, ou quase a maioria deles, são homens e mulheres completamente falidos moralmente e cheios de deficiências. Por isso que às vezes fica meio assim, aparentemente inconveniente ou incongruente. Como é que eu posso, meditando sobre a vida de alguém falido, imaginar que eu possa tirar exemplos para a minha própria existência? Mas é exatamente analisando a vida dessas criaturas caídas e que são redimidas no Evangelho que a gente consegue encontrar a força para entender que esse nosso eu, que a gente só vê como caído, é alguém que Jesus vê como capaz a qualquer momento, quando escolher, ser redimido. Por isso a gente poderia imaginar algumas situações. A samaritana. Quem era aquela samaritana que Jesus foi se encontrar? Primeira questão, do ponto de vista mesmo histórico do judaísmo, existia uma rixa profunda entre os judeus e os samaritanos, que é uma história complexa que não cabe aqui contar agora. Mas essa rixa era tão grande que a Samaria era um atalho para se chegar a uma região da Judéia, mas o ódio era tão grande de judeus com samaritanos que eles circulavam para não passar pela Samaria. É como se nós fôssemos daqui para, por exemplo, Esperança, e tivéssemos tanto rancor do povo de Lagoa Seca que a gente fosse lá pela BR, subisse por Lagoa de Dentro para não ter que passar por Lagoa Seca. Então, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da rixa, não tinha por que Jesus passar na Samaria. Mas do ponto de vista de resgate, do ponto de vista missionário, do ponto de vista de alguém que ama, havia sim um propósito para Jesus passar na Samaria, e ele passa. E na Samaria, que já era vista como o lugar daquelas 10 tribos que se desconectaram das outras 2 que ficaram com a capital chamada Jerusalém, haveria a ideia de que era um povo já não amado, já não querido, um povo mestiço. E justamente num povo já tão mal visto, Jesus vai encontrar uma figura ainda muito mal vista no meio desse povo, que é uma mulher que havia tido 4 homens e o 5º que possuía agora era um amante. Também estranho um homem se aproximar de uma mulher, coisa que até hoje nos países do Oriente Médio é uma coisa impensável, um homem se aproximar de uma mulher. E ele se aproxima da mulher, uma mulher que tinha uma vida fácil, uma mulher que era pobre, uma mulher que era mal falada, e ele se aproxima dela porque ele não está enxergando nela o que todo mundo enxerga e o que ela também enxerga. Ele está enxergando nela tudo que ela pode ser. Ele está enxergando nela a luz do mundo, o sal da terra, Deus capaz de exercer a sua própria potência. E é nesse encontro que ele vai mergulhar dentro dela com uma profundidade maior que aquela que ela joga o balde para pegar a água no poço de Jacó. E é isso que ele enxerga nas criaturas do Evangelho. Quem era Zaqueu? Um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos que cobrava imposto numa região invadida por Roma. Logo ele cobrava imposto por invasor. Zaqueu, além de ser um homem avarento, era um homem que traía seu próprio povo porque cobrava do seu povo imposto para o invasor que era Roma. Era uma figura certamente odiada na época. Mas ele poderia se enxergar tão somente assim. Na narrativa do Evangelho, uma descrição sobre a estatura de Zaqueu, constando como de estatura média, e ele percebia que não ia dar conta de ver Jesus quando ele passasse, por isso ele sobe numa árvore. O que mostra que, apesar de toda a iniquidade moral de Zaqueu, ele se acha capaz de ver Jesus. Ele toma uma iniciativa, ele age com proatividade, ele não fica preso à figura de apenas se sentir um cobrador de impostos, traidor do seu povo. Como se fosse um rótulo de um diagnóstico. Se você dizer que alguém é depressivo, é reduzir aquela criatura à condição que ela momentaneamente se encontra. Ela é muito mais do que aquilo. Ela está num conjunto de circunstâncias que manifesta naquele ser um estado depressivo, mas ela não é isso.
Mas as pessoas gostam e querem um diagnóstico, porque elas querem se sentir a coisa. Zaqueu não queria se sentir apenas um cobrador de impostos. Imagine vocês que quando Jesus foi passando e a multidão estava lá perto, quem via Zaqueu se incomodava com a presença dele. Mas olha quem está aqui, esse impuro, esse indigno, indecente, para ver o mestre. E foi justamente na casa desse homem que ele foi cear. O resgate. No caso da samaritana, o resgate, além de ser um resgate da mulher, era a vitória do evangelho de Jesus sobre os preconceitos étnicos e religiosos e sociais. O encontro de uma mulher pobre, de uma mulher excluída socialmente por ser pobre, de um povo excluído dos judeus por ser samaritanos e serem mestiços, de ter uma visão de culto diferente, e há ainda assim um resgate e um encontro. No caso do Zaqueu, era ainda assim mostrar que, apesar de qualquer tipo de deficiência, você pode ser resgatado. Mas Zaqueu, ele toma a iniciativa, ele não se sente menor. É muito comum as pessoas dizerem assim, você diz assim, tenha fé, faça uma oração, eu não consigo, eu não mereço fazer uma prece. Ou então menosprezam o conselho. Geralmente vem, aí dá um nome, eu estou com problemas lá em casa, você poderia ver, coloca meu nome na mediúnica, vê o que é que os irmãos têm para me dizer. E geralmente um conselho muito clássico é assim: diga a esse irmão que ele pratique mais o evangelho de Jesus. E aí quando a gente diz isso à pessoa, muito comumente algumas pessoas fazem só? Mas como só? Só? Praticar mais o evangelho é só? Não, é tudo que tem faltado. É porque a gente quer receita de bolo, a gente quer desculpa. Mas é exatamente porque a gente não tem praticado o evangelho de Jesus que tem tido muito problema na nossa vida. Mas que você faz o bem, as coisas vão simplesmente acontecendo. Então a iniciativa de Zaqueu mostrou que Jesus espera que a gente, apesar dos defeitos, haja e vá em busca dele. O filho pródigo, um perdulário, perde tudo, gasta tudo, se encanta, se desencanta, mas ele tem, entre muitas análises que pode se fazer, Denise fez uma belíssima análise no seminário que nós fizemos juntos sobre a figura do filho pródigo. Entre as muitas análises que a gente pode fazer sobre o filho pródigo, uma coisa que chama a atenção no contexto de hoje é que ele, depois de ter errado, ele teve a humildade de reconhecer e voltou para casa. Bom, eu errei, deu tudo errado, vou voltar para casa, mesmo achando que nem merecia, mas ele teve a humildade de buscar. Às vezes a gente está mal, a gente errou, a gente se equivocou profundamente, fez uma coisa que provocou danos à vida de alguém, e a gente ainda tem a arrogância de não fazer uma prece de pedido de perdão a Deus. E não só de perdão, mas de ajuda, porque nesse momento, igual aquela poema de autor desconhecido, quando a gente vê que o indivíduo diz que sempre via os passos de Jesus e os dele, mas estranhou o fato de que nos momentos mais difíceis só tinha 2 passos, desconfiando que nesse momento Jesus tirava o corpo fora. E Jesus responde dizendo: mas meu filho, é porque nessa hora era você que estava nos meus braços. É exatamente na hora que a gente geralmente se equivoca profundamente que, como diz Paulo, a graça de Deus superabunda, porque a gente vai sentir a dor dessas escolhas para que a gente volte ao caminho da retidão. E aí chega Jesus junto, chega Deus junto para nos resgatar. E o filho pródigo, ele nos dá a lição da humildade, de na hora que se equivoca, não ficar se esculpando, nem se condenando, se excluindo, se achando imerecedor da salvação, mas de retornar para o ponto onde se perdeu e começar de novo. Existe uma coisa que eu acho interessante, que é uma criação dos americanos, que é uma frase que chama-se politicamente correto. Vocês já ouviram falar de coisas politicamente corretas? Politicamente correto é uma forma de você dizer algo sem machucar. Então, por exemplo, ninguém diz mais velho, porque velho é politicamente incorreto. E aí a Ariano Suassuna diz que terceira idade é coisa para fruta, verde, madura e podre. Então é um eufemismo, terceira idade, melhor idade, né? A idade de ouro, porque ficou politicamente incorreto chamar alguém de velho. E aí, sobre a questão da ideia de um racismo exagerado que as pessoas têm hoje,
Um jornalista disse que hoje em dia Saci seria um afrodescendente portador de necessidades especiais. Porque se botasse um negrinho aleijado, seria preso por racismo. Claro que existe um tom pejorativo quando se fala isso. E Chico Xavier ele foi pródigo nisso. Ele chamava as prostitutas de irmãs vinculadas aos comércios das forças sexuais. Né? Suave. Então nós temos também, quando nós estudamos o Evangelho, certas formas politicamente corretas de falar. Vamos ver. Quem era que era Saulo no contexto do Evangelho? Quem foi Saulo? Quando a gente vai estudar, ele era o quê? O que é que ele fazia com os cristãos? Saulo era um perseguidor dos cristãos, não é isso? Pronto, isso é uma forma politicamente correta de se referir a Saulo. Um perseguidor de cristãos. Ele era um assassino. Ele era um arrogante. E era um vendido a Roma. Eu vou explicar a vocês por quê. Roma tinha invadido a Judéia. E fazia parte da política de Roma invadir um lugar e não destituir a elite daquele lugar. Porque sabia que se assim procedesse, essa elite iria galvanizar o povo numa revolta. Por isso que eles mantinham o rei, como Herodes, por exemplo, na época que Jesus nasceu. Embora ele não mandasse, ele estava lá. O sinédrio não se mexia, eles continuavam lá. Paulo era um doutor da lei, continuava no templo, mas o seu povo era explorado. Os filhos escravizados nas galeras romanas e as filhas violentadas. Mas o sinédrio e a burguesiazinha judaica estava bem tranquila. Vocês veem em algum momento da narrativa do Evangelho, Paulo se reúne com os seguidores de Barrabás para bolar um plano de libertar a Judéia? Existe alguma narrativa dessa? Ele estava somente preocupado com uma coisa extremamente pueril: perseguir e matar quem não acreditava ou quem não cria como ele cria. O que é um homem que persegue e mata? Hoje em dia, como é que a gente chama a um religioso que persegue e mata aquele que não pensa como ele? Que nome a gente dá a um religioso que faz isso? Terrorista. Quem foi Osama Bin Laden? Um homem que planejou e executou o assassinato de pessoas que não tinham a mesma fé que ele. Então, perseguidor é aquela pessoa que no seu trabalho lhe incomoda. Paulo era um assassino. Paulo estava preocupado com firulas, perseguindo cristãos enquanto seu povo era escravizado. Mas não foi isso que Jesus viu em Paulo, em Saulo. Não foi isso. Ele viu a luz do mundo e o sal da terra. Gente, até Félix foi perdoado ontem, gente. Por que que nós vamos nos olhar pela ótica apenas dos defeitos? E ao dizer isso, não está se querendo dizer que a gente não vá fazer de conta que eles não existem e de que a gente não vai exercer forças para transformar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo combate que faz contra as más inclinações. Ou seja, é alguém que reconhece que tem má inclinação, que combate, mas reconhece. E esse reconhecimento apazigua, porque quando eu nego e acho que sou perfeito, eu não sou real. Eu sou um fingimento. Eu criei um personagem e não reconheço a minha sombra. Acredito só na máscara social que eu uso. E isso não é um eu verdadeiro, e é um eu frágil. Jesus não viu em nenhuma dessas criaturas do Evangelho caídas moralmente. Ele viu toda a possibilidade do crescimento. E é isso que ele enxerga em nós. Então, o maior presente que nós podemos dar a Jesus é se amar. Porque um servo que não se ama serve muito pouco para servir. Muito pouco. Porque alguém que não se ama não consegue amar o próximo. Alguém que não se ama, apesar de todos os defeitos, não consegue perdoar os outros que são cheios de defeitos.
E como o próprio João diz em seu evangelho, mente o homem que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama ao próximo a quem vê. E eu acrescentaria, temerariamente acrescentaria a João, e não ama a si mesmo a quem vê todos os dias. Amar-se não é uma condição de acontecer apenas quando nós nos sentirmos melhores e nos sentirmos mais perfeitos, ou mais justos, ou mais dignos. É amando-se a si mesmo que nós vamos construir em nós a força para sermos mais dignos, mais decentes e mais perfeitos, porque Deus não está esperando para nos amar lá na frente quando nós formos melhores. Deus já nos ama agora para nos dar a condição de sermos melhores amanhã. E é assim que nós temos que agir conosco mesmo. Admitir fragilidades não é se acomodar, é se reconhecer para mudar. Quantos de nós não perdoou pelo simples fato de que nem admitiu para si ainda que existe ressentimento? Porque é feio sentir ódio. Eu não odeio porque eu sou cristão. E o ódio se torna inconsciente. E a relação é azeda. E eu saboto o outro. E eu não suporto. Eu não tolero. Eu tenho pouquíssima paciência. Mas eu não odeio essa pessoa. Não porque odiar é feio. E aí eu não perdoo porque eu estou com o discurso do personagem que eu montei para dizer que sou bom. É preciso se desnudar. É preciso se reconhecer. E é interessante porque nesse momento a gente fica imaginando o que foi o encontro de Paulo com Jesus, gente. Você imagina quando ele encontra Jesus em Damasco. Paulo, ele era seguidor de Gamaliel. E ele era, segundo os próprios judeus, um dos maiores intérpretes do Evangelho, da Torá. Grande professor. E por sua intuição mesmo, ele aconselha a repensar a perseguição aos cristãos. Mas Paulo, intempestivamente e orgulhoso, persegue, elabora e participa da morte de Estevão. Imagina quando Paulo encontra com Jesus e cai a ficha. Imagine o que poderia ter passado na cabeça de Paulo. Como eu não percebi que você é aquele que eu e todo o meu povo esperou todo esse tempo. Como eu não percebi que quando eu era criança estudava, que quando eu fiz meu bar mitzvah e fui ler a Torá diante do templo, quando eu fui me tornando um doutor da lei, como eu não percebi que Isaías no capítulo 7 versículo 41 dizia que você viria. Como eu não percebi, Jesus, que era você. Que sentimento. Mas ele não se concentrou no defeito. Ele perguntou: o que é que eu faço agora? Jesus também não se concentrou no defeito dele. Nós temos na sociedade de hoje uma sensação de falência. Se prega para todos nós que nós somos incapazes. Nós temos aquela ideia de nunca ser bom no bastante. A gente sempre diz que nunca tem tempo, que sempre está muito quente ou está muito frio. A gente está sempre dizendo que está para mais ou está para menos. A gente nunca reconhece. É um discurso da falta. Eu não estudei o bastante, eu não li o bastante, eu não sei o bastante, eu não sirvo porque eu não sou capaz o bastante. No fundo, a gente descobre que o discurso da incompetência é uma forma conveniente de não se servir, de não se prestar ao trabalho. Porque se eu sou incapaz, ninguém vai me chamar para servir. Então deixa eu aqui no meu cantinho, porque eu sou um incompetente. Porque se eu admitir que eu sou a luz do mundo e o sal da terra, eu tenho que entender que eu tenho o papel de iluminar pessoas como a luz assim faz. E o sal dá sentido e tempero à vida. Se eu me reconheço como luz do mundo e sal da terra, eu vou temperar a vida dos que estão perto de mim, iluminar a vida de todos que estão ao meu redor. E não ficar sempre sendo aquela sombrinha necessitada de luz. Então é preferível ficar na condição cômoda da vítima. A cômoda condição da vítima. Todos nós temos esse discurso. Um discurso que é extremamente forte.
Ou um discurso contrário a isso. O discurso de que alguém que nunca mostra defeito, que nunca tem problemas, que sempre diz que está tudo bem, é um exagero, é o extremismo dos dois lados, ou da vítima incapaz, ou do superpotente sem problemas. E aí Fernando Pessoa, um dos seus heterônimos, Álvaro de Campos, fez uma poesia, eu peguei só alguns trechos dela, muito interessante, chamada Poema em Linha Reta. E ele diz: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tenho sentido o piscar de olhos das moças de fretes, eu que tenho vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, levante a mão quem nunca fez isso. Eu que quando na hora do soco surgiu, me agachei para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, dizer o que não deve, falar mais do que deveria, né? E verifico que não tem um par nisto no mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho. Nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Os ouço quando falam. Quem há nesse largo mundo que confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos, estou cansado de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Eu não sou uma pessoa assim. Eu sou vil e errônea nesta terra. Não existe uma linha reta. Existem descaminhos, desencontros, a gente volta. Lembra daquela pesquisa do IBGE que eu citei aqui? Tem muito a ver com essa poesia de Fernando Pessoa. Você é invejoso? 97% dos entrevistados, não, eu não sou invejoso. Você é invejado? 87%, sim, muito invejado. Você tem preconceito racial? Não, 93%. O Brasil é um país de preconceito? 98%, sim, muito preconceito. O mal está lá fora. A gente oscila, ou eu sou bom e perfeito, ou eu sou um verme e não presto para servir a Deus. Por isso não me cobre servir a Jesus, porque eu estou como verme, na condição de verme, não consigo servir. Ele vem dizer assim: não é isso que eu vejo em você. Eu vejo a luz do mundo, eu vejo o sal da terra, eu vejo Deus em potencial. E aí, fim de ano, tem os planos, né? Os planos fantásticos que a gente faz. A gente vai fazer aqueles rituais. Algumas pessoas vão pular ondas, imaginando que pular ondas no mar vai evitar obstáculos na vida. Ao invés de pedir a Deus força para que quando os obstáculos vierem, e eles vão vir, você realmente possa pulá-los, não as ondas. Inclusive porque a gente escolhe aquelas marolinhas de noite, né? Ninguém pula uma onda. Você vai lá para Cambuinha, ninguém vai lá para a Baía da Traição pular a onda, duvido. É Cambuinha, ondinha aí pula, né? Sementes para fazer frutificar algo que o seu trabalho, somente ele pode fazer frutificar. Uma roupa íntima vermelha para ter sorte no amor. Vá ser gente boa, que você atrai gente boa. Não é uma roupa íntima que vai melhorar a sua vida afetiva. É tudo uma ilusão. Ou planos fantásticos. Tem quem escreva e coloque num cartaz, no eixo cartesiano, o que vai alcançar ao longo de 12 meses. Henry Ford diz o seguinte, que muita gente faz planos que vão de A a Z. Na letra A, tropeça, mas continua. Na letra B, tropeça, se irrita, mas continua. Na letra C, tropeça e desiste. Porque são planos infantis. A gente confunde metas com resoluções. Minha resolução é que em 2014 eu não vou falar mais das pessoas. E os espíritos do outro lado fazem: oh, meu Deus do céu. Tá bom, meu irmão, a gente acredita em você. Isso é uma resolução. Eu não vou mais beber. Não vou mais roubar dinheiro público. E aí vai as resoluções. Não se consegue, porque não se dá saltos. Nem na natureza, nem na personalidade. Estabeleça metas.
o ano que vem, eu vou falar 10 minutos a menos por dia da vida das pessoas. Calcule o que é 10 minutos vezes 365 dias e você vai ver quantas horas você vai ter de não fazer o mal. Estou nem falando em fazer o bem ainda. De admitir primeiro que fala da vida dos outros. E que é bom. 2. Porque se não fosse, não falava. Porque falar da vida dos outros é a melhor forma de esquecer a vida infeliz que você escolheu para você. E quanto mais infeliz a criatura, mais invejosa e mais fala dos outros ela. Porque é uma forma de enganar-se, esquecer do que a meta e o alvo é a si mesmo. Mas quando você estabelece uma meta, você comemora as conquistas. Igual aquele a pessoa que está no ar e diz um dia a menos, porque eu sou alcoólatra, eu sei que eu bebo, mas hoje eu consegui não beber. Que bom. Hoje eu consegui silenciar. Hoje eu consegui chegar no meu emprego, onde todo mundo está detonando todo mundo, e eu não entrar nesse jogo pequeno. Eu também não fui dar uma de santo, porque eu sei que no outro dia eu posso estar falando. Eu simplesmente calei e saí de perto. Eu não acrescentei notícia do mal. E assim você vai comemorando cada conquista rumo à meta. É assim que nós vamos fazer brilhar a nossa luz. Nesse processo. O medo da competência é uma coisa muito interessante, porque óbvio que quando você se sente incompetente, você não tem responsabilidade sobre ninguém nem sobre você. Mas aqueles que ousam não se deixar apagar e se enxergar como luz, mesmo no discurso de apagamento, eles acontecem de uma forma incrível. Nesse mês de dezembro, nós vimos as muitas merecidas e justas homenagens feitas a um homem que foi apagado, ou se tentou apagá-lo, durante mais de 2 ou 3 décadas de prisão na África do Sul, Nelson Mandela. Você é um negro, você é um incapaz, você é um incompetente, você não merece, você não é, você não pode. E ele fez ouvidos moucos a isso. Ele fez ouvidos moucos à solidão da prisão e continuou persistindo e conseguiu, de uma pressão internacional, sair da prisão e se tornar presidente da África do Sul. E aquele mesmo exército que o prendeu agora era subordinado ao presidente, que também é o comandante em chefe das Forças Armadas de um país. E talvez o sentimento pequeno de qualquer um fosse vingança. Mas ele, como apesar de 30 anos de prisão, acompanhava a história do seu continente, a África, e viu que muitos dos países que se romperam com a colonização europeia e expulsaram a população branca, entraram em ruína, porque eles administravam o país, os bancos, as usinas. Se você manda todo mundo embora e vai para lá sem saber fazer, tudo ruim, como aconteceu com Angola. E ele mantém a população unida, cria câmaras de reconciliação e perdão para as pessoas dizerem o mal-estar que têm uns com os outros, mas mantém o povo unido. E num filme chamado Invictus, ele usa inclusive o rugby, que é uma espécie de futebol americano sem equipamentos que tem lá. Ele mantém a equipe com negros e brancos, para que simbolize para o seu país que não é hora da revanche. Que eles não vão fazer com os brancos o que os brancos fizeram com ele, nem com a população negra. E em seu discurso, quando assumiu a presidência da África do Sul, tem um trecho muito interessante, que ele diz: o nosso maior medo não é de sermos inadequados. O nosso maior medo é de não saber que somos poderosos. É de saber que somos poderosos, além do que se podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar, para que os outros se sintam inseguros, não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós. Isso é para
todos nós, enquanto permitimos que nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão aos outros para fazer o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. É interessante ele dizer que nós nascemos para ser brilhantes, mas isso não é para alguns, é para todos. Foi nas pessoas aparentemente menos brilhantes da Judéia ou de Samaria que Jesus provou que havia luz. E por que não há em nós? Por que não haveria de haver em nós? Paulo, na carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O temor é do que se afasta da luz, é de quem se afasta de Deus e de quem se afasta de si como filho de Deus. Fortaleza com amor e moderação. Porque quando você se ilumina com moderação, você não é arrogante, você apenas cumpre o seu papel. E quando você entende que a sua luz está a serviço do outro, você faz tudo isso com amor e não irrita, não se ensoberbece, como vai dizer Paulo em Coríntios 13. Nós fomos criados para a luz. E negar a própria luz e deixar de se amar é não se colocar como apto a servir. E sim, Jesus necessita do nosso trabalho, necessita de nossa cooperação para que nós possamos fazer as outras pessoas que se sentem ainda piores acreditarem nelas. Mas a gente só consegue isso quando a gente acredita na gente, quando a gente se perdoa, a gente se ama como se é, sem fantasias de perfeição, como se é. Theodore Roosevelt, no seu discurso de 23 de abril de 1910, quando assumia a presidência dos Estados Unidos, um tempo depois ele foi para a Universidade de Sorbonne e fez o seguinte discurso: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi o que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e sem decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassou ousando grandemente. 2014, transição planetária, mundo em sofrimento, dores terríveis. Nunca vi tanta dor. As queixas só aumentam, a infelicidade conjugal só aumenta, famílias decadentes só aumenta, número de viciados só aumenta. Existem os que estão entrando nas trevas da própria ignorância, desreconhecendo o que tem, buscando lá fora o que acha que possui lá fora e não tem, num outro quimero que fantasioso, sem reconhecer em si a própria luz, querendo que alguém venha taponar suas carências pessoais, sem reconhecer em si a própria luz. Nós podemos sim dar um presente a Jesus, deixar de ser crianças, porque quando a gente é criança, a gente age como criança, a gente pensa como criança, a gente vive como criança, mas como diz Paulo, a gente já conheceu Jesus e nada disso mais nos convém. Se amar, se respeitar e se perdoar é o maior presente que podemos dar a Deus, é o maior presente que podemos dar ao Filho que Deus mandou para nos ser exemplo, ser luz, para que a gente possa sair do discurso da falta, da vítima e da busca, para encontrar o que há já em nós de recursos, de potências para acontecer. Muita paz e feliz 2014 a todos nós.